paz do Senhor a todos, estamos iniciando mais um Conversa de Adolescente e já queremos agradecer a interação que aconteceu em nossas mídias sociais e dizer que hoje nós vamos abordar um tema que foi solicitado. Eu quero cumprimentar também minha colega Jaque. Paz do Senhor, Jaque. A paz do Senhor, Vanessa, tudo bom? Tudo bem. Quero cumprimentar também o Eduardo. A paz do Senhor. Paz do Senhor, Eduardo, da área de Jardim Camburi. Eduardo, ele é um adolescente de 13 anos. A paz do Senhor, Rafaele. Paz do Senhor. Rafaele é também da área de Jardim Camburi e ela tem 12 anos, não é isso, Rafaele? Sim. Sim. E qual será o nosso tema, Vanessa? Então, como eu disse, foi um tema solicitado. Então, nós vamos falar hoje sobre relacionamento familiar. Como que é esse relacionamento familiar? Relacionamento na sua casa. Relacionamento com pai, com mãe, com o cuidador. Então, já vamos partir para a primeira pergunta. Vamos iniciar o nosso assunto. Eduardo, Rafaele, como que é relacionamento familiar na casa de vocês? Dudu, pode falar. É um relacionamento bom, a gente tem um diálogo aberto, sem problemas, assim. Mas também a gente tenta sempre não manter segredo, sabe? A gente tenta sempre conversar. Minha mãe e meu pai sempre me ajudam a superar alguns problemas que eu tenho. Como qualquer coisa que os adolescentes às vezes podem ter, alguns problemas, né? Então, nós podemos dizer que na sua casa há uma abertura. Você pode perguntar o que quiser para os seus pais. Sim, tento sempre não manter segredo entre eles. Isso é muito importante, sabe, Vanessa? Sim. Essa relação de pais e filhos. Porque se o pai não abraça o seu filho, não escuta o seu filho, quem que vai escutar? Exatamente, é uma relação, é benéfico, né? Sim. O resultado, como que você, após ouvir, como que você leva isso para sua vida? Eu tento sempre seguir os conselhos deles, né? Porque eles são a maior autoridade que eu tenho na minha vida, depois de Jesus, né? Que seria que guia o meu caminho. Eles que, me ajudam em tudo aquilo que eu preciso. Então, eu sempre tento seguir os conselhos que eles me dão quando eu preciso de algum conselho. Eu entendo. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele vê os pais como autoridade, mas não é uma autoridade que traz um relacionamento ruim. Sim. É uma autoridade que ele vê como conselheiros. E participantes da sua vida. Participantes, não é, Eduardo? Não é, Eduardo? Ele pode chegar em casa e fazer qualquer pergunta, porque os pais vão responder. E é assim com você também, Rafael? Sim. Lá na minha casa a gente tem um diálogo bom. A gente conversa. A gente pode falar o que quiser, perguntar. E minha avó e minha mãe sempre vão responder pra gente. E aí ela tira todas as suas dúvidas. Sim. Tudo que você chega e pergunta, a vovó ou a mamãe responde. Sim. Gente, isso é maravilhoso. Terem, um diálogo aberto com seus filhos, um diálogo onde eles podem se sentir à vontade com os pais, Vanessa. Sim. Porque imagina, Vanessa, se essas crianças não tiverem a abertura necessária com os seus pais, o que poderia acontecer? Pois é, né? O lar é o primeiro ambiente, é aquele ambiente afetuoso, é aquele ambiente onde os pais, eles ensinam, mas eles também ensinam com amor. Eles ensinam com paciência, com carinho. E o que a gente percebeu muito é que vocês se sentem abertos e à vontade. Vocês têm esse ambiente à vontade para perguntar. Existiu alguma situação específica onde vocês puderam ser orientados pelos pais? Teve uma vez uma época, na realidade, onde eu tava com um grupo de amizades que não me fazia bem, mas eu ainda não percebia isso. E a minha mãe, ela me orientou a me afastar dessas amizades. E aí eu fui me afastando aos poucos dessas minhas amizades e depois eu percebi que aquilo realmente estava me fazendo mal. Então, com o conselho da minha mãe, com a ajuda dela, eu melhorei, eu cresci, tanto espiritualmente como fisicamente, quando eu me afastei daquelas amizades. Você pode dizer pra gente o que a amizade estava trazendo pra você? Eles falavam coisas que eram maldosas a mim, mas eu achava que era aquilo como,
algo de amigo, mas... Brincadeira. Brincadeiras maldosas, Uhum. Eu achava que era algo de amigo, sabe? Mas eu não percebia que tava me fazendo mal, né? E aí, eles também falavam coisas que desrespeitavam os mais velhos, desrespeitavam a mim mesmo, desrespeitavam principalmente também ao Senhor Jesus, né? E eu não percebia. Aí, com o conselho e a ajuda da minha mãe, eu consegui perceber. E aí, Vanessa, Minha mãe e do meu pai. o que que acontece, né? Aham. Ele chegou, provavelmente, né, com algumas coisas que a mãe percebeu que ele estava diferente e foi arguir. E E aí- como é importante o diálogo? Porque os amigos, às vezes, eles querem dizer que é muito normal, Sim, não é? sim, Aquilo tudo não tem importância. Vamos falar, vamos conversar. É normal, é tranquilo. sim. Na verdade, eles querem dizer que aquele ambiente é um ambiente tranquilo, né? Sim, E você percebeu que não é bem assim, né, Dudu? exatamente. E você sabe o que que Uhum. foi o melhor de tudo, Eduardo? Você ter ouvido o conselho dos seus pais. Porque os nossos pais, eles têm uma sabedoria dada por Deus. Não é, Rafaele? Sim. E você tem alguma experiência para nos contar? A minha foi parecida com a do Eduardo, que eu tinha um grupo de amigas que faziam brincadeiras maldosas comigo e desrespeitavam as outras pessoas. E teve um dia que aí eu tava conversando com a minha avó e ela falou pra mim me afastar dessas amizades. E com os tempos eu fui me afastando delas e meu desempenho na escola, espiritualmente, mudou bastante e eu melhorei bastante depois. Isso tudo interfere, né? Você Sim, viu? Na escola, Sim. na igreja. Uhum. Então, se os pais não tiverem esse olhar para os seus filhos, vem a destruição. Mas como eles estão bem atentos, não é, Vanessa? Sim. Aí, ó, dois Outro ponto. adolescentes maravilhosos e guiados através da palavra do Senhor. Outro ponto que a gente pode colocar como reflexão para pais que estão nos assistindo: acolham. Não importa a idade, não importa o assunto, acolha o seu filho. Dê a ele o prazer de poder sentar e conversar. E sempre acolha. Acolha o que seu adolescente diz, acolha o que seu adolescente pensa e, principalmente, aquilo que o adolescente ele está aberto para te passar, para conversar. Porque eles estão dizendo que eles têm abertura com os pais, né? Sim. Vocês se sentem à Uhum. vontade, não é verdade? Sim, Nós temos o Dudu com 14 anos, 13. 13 13 anos, e já se sente à vontade. E você acha, Dudu, que você tem os seus pais hoje como verdadeiros amigos? Sim, sempre. Eu posso contar com eles pra tudo. Eles são o meu primeiro recurso quando eu preciso. E você, Rafaele? A minha avó e minha mãe também. Minhas amigas, que eu posso contar, né? As coisas pra elas e falar tudo que eu tenho. Pensa. Tudo que eu Isso penso. aí que você pensa, muito bem. E a Bíblia, ela diz assim, sabe, Vanessa? Em Sim. Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É Né? Então, assim, o Senhor, ele tem um ensinamento para vocês o tempo todo. E os pais de vocês que vão passar isso para vocês como tem passado. Então, para nós, é maravilhoso. É muito importante ouvir isso e vocês também estarem passando isso para os outros adolescentes. Porque pais, escutem os seus filhos, deem abertura, olhem Acolham. nos olhos dos seus filhos, para quando eles vierem argumentar, eles terem essa liberdade e vocês ensinarem o verdadeiro caminho para os seus filhos. Exatamente. Principalmente, acolham as inseguranças. Nem sempre a gente está seguro a gente tem total segurança, né? Eu acho que no nosso lar é onde a gente pode demonstrar fraquezas, inseguranças, porque nós temos os nossos pais que nos acolham, assim, o Senhor também nas nossas vidas, né? Quando nós oramos ao Senhor, quando nós nos abrimos para o Senhor, Ele pode colher todas as nossas inseguranças e nos encaminhar também, né? Como a Jaque falou, né? Exatamente. E como é que é relacionamento também com as outras pessoas do lar? Por exemplo, irmãos, como que é? Como que é esse relacionamento de vocês? É um relacionamento bom, a gente conversa, a gente brinca. Pra mim, assim, eu acho bom o nosso relacionamento. É uma amizade também? Sim. E você, Eduardo?
Era o que eu ia falar também, é como uma amizade, assim, e eu posso dividir um espaço familiar não só com os meus pais, mas com o meu irmão também, né? Vocês já se sentiram envergonhados de abordar algum tema com o pai, com a mãe no lar? Dependendo do tema, às vezes talvez sim, mas é como já foi dito, eles têm a resposta para tudo, eles conseguem achar aquilo que vai nos ajudar, porque eles sempre querem o nosso melhor, né? Naquele mesmo negócio que eu estava contando antes, né? Uma vez eu fui acho que uns 2 anos atrás, eu ia fazer uma viagem com o colégio, né? E a minha mãe sempre me ensinou a consultar na palavra se era as coisas, né? Aquilo que eu tinha alguma dúvida. Aí eu consultei se eu deveria ir ou não naquele passeio. E o senhor falou que eu não deveria ir. Então eu fiquei. Continuei indo para a escola. E com os outros alunos que também não foram para a escola, eu fui fazendo outras amizades. E aquele grupo que eu tinha falado, ele foi quase todo o grupo para o passeio. Então eu acabei criando novas amizades com os outras pessoas que não tinham ido para o passeio. E aí, hoje eu estou dentro de um outro grupo de amigos que eu conheci quando eu não fui para aquele passeio. Então, como minha mãe me ensinou a consultar o Senhor, quando eu consultei, eu acabei que consegui me afastar daquele grupo e consegui outro grupo de amigos, que era um grupo que me fortaleceu e me ajudou. Quanto ensinamento, né, Jaque? Menina! O Senhor tem um propósito em todas as coisas, né? Sim, sim. Eduardo, isso que você nos relatou agora é grandioso, meu filho. Porque Deus, quando Ele nega, é porque Ele tem uma porta gigante. E Ele abriu outras amizades para você. Ele fez você ver um outro lado que você não estava vendo. Ele te deu uma oportunidade e você pegou. Às vezes, quando a gente consulta, fica triste, não é? Quando o Senhor nega, né? Ai, Senhor, por que o Senhor negou, né? Por quê? Não é não, Vanessa? Por quê? Eu queria tanto ir, não é? E aí, o que aconteceu? Você tive novas amizades. Fez novas amizades. E aquelas amizades que estavam te importunando ficaram de lado. Você percebeu que não doeu tanto desfazer essas amizades que não estavam te fazendo bem. Sim. É assim, Rafaele, com você? Sim. Você já consultou alguma coisa assim que você queria fazer muito e o Senhor falou assim, não? Sim. Uma vez tinham me chamado para o aniversário e minha avó falou para mim consultar a palavra, né? Eu consultei e Jesus falou não, né? E eu aceitei, eu não fui e depois daquele dia, né? Muitas pessoas falaram do aniversário e tal, estava legal. E muitas também reclamaram de muitas coisas que tinham acontecido de ruim lá no aniversário. E eu vi que se eu não tivesse consultado a palavra, não teria acontecido, às vezes, alguma coisa comigo, sabe? Alguma coisa bem ruim, não é? Porque aquilo que eles falaram que foi bom, tudo bem, mas aquilo que foi ruim pesou mais, não pesou? Sim. Ficou bem pesado, não foi? Uhum. Mais uma vez, né, Vanessa? Uhum. Deus edificando a vida dos adolescentes tão pequenos e já com grandes experiências. Glória a Deus por isso. Glória a Deus nas alturas. E também porque um dia eles foram encaminhados pelos pais, né? É isso. Nos caminhos do Senhor. Então, mais uma vez, como que o relacionamento com os pais é uma riqueza, né? Nas nossas vidas. Mas a gente quer saber também, já teve algum conflito? Alguma coisa que deixou E como vocês... que foi resolvido? Queremos saber também. Como em toda relação, né? Sempre tem os altos e baixos. Então, tem a parte onde tem conflito, sim. Mas com o direcionamento correto que o Senhor nos dá, a gente consegue resolver. Então, em brigas, às vezes, que acontecem, quando às vezes eu desobedeço meu pai e minha mãe, ou quando às vezes acontece alguma outra coisa, assim, que não é uma coisa boa, né? A gente sempre tenta deixar o relacionamento bem aberto, a gente espera um ao outro, porque às vezes não é necessariamente algo que aconteceu dentro do ambiente, pode ser algo que tenha acontecido em outro lugar
que a gente acaba, às vezes, descontando nos nossos pais por mais intimidade que a gente tem com eles. E isso acontece, às vezes, comigo. Às vezes, sem eu perceber, alguma coisa que aconteceu fora do meu ambiente em casa, é por isso, deixa eu nervoso e acaba que cria algum conflito entre eu e meus pais, né? E aí se resolve tudo na palavra, Sim. na oração. Glória a Deus. E você, Rafael? Já aconteceu? Mesmo que o Eduardo. Mesmo assim? A gente resolveu no diálogo, sem... na palavra. A discussão, gente? Teve discussão? Como é que foi? Às vezes até Às vezes acontece. Às vezes teve acontece. briga, você puxou o cabelo da sua irmã, rolou no chão, não? Glória a Deus. Glória a Deus. Não, foi só na conversa mesmo. Foi algo... Aí você gritou, ela gritou, e aí a avó veio, a mãe veio e resolveu o problema. Ah, muito bem, glória a Deus, né, Acontece, Vanessa? né? O interessante que a gente pode falar aqui... Todos equilibrados. Também que é interessante, porque a Rafaele tem irmã. Sim. E o Dudu tem irmão. Então, nós temos extremos aqui, né? Bem interessante isso. E há conflito, né? Toda relação há conflito, mas toda relação também que tem um ambiente agradável, favorável, também há resolução. E todos eles chegaram numa resolução, né? Glória a Jesus, E né? como isso é engrandecedor, né? Até porque também, em Efésios 6, se eu não me engano, fala que nós devemos honrar o pai e a mãe, né? Então, como eu disse, com o direcionamento correto do Senhor Jesus, a gente consegue resolver os conflitos. Com certeza. Como é importante, tá vendo? Aí. Quanta sabedoria. Efésios 6:1. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E honrar, né? Honrar os pais, honrar a Deus acima de tudo. Porque esse é o propósito do Senhor, né? Que vocês honrem. E vocês têm dado essa honra. E nós estamos muito, muito felizes com a participação de vocês. E dizer como é importante o que vocês estão trazendo, porque os pais podem criar esse ambiente favorável para os filhos, né? E às vezes um sermão, uma briga, uma discussão, ela não precisa ser feita de uma forma desagradável, né? Pais, criem ambiente para os filhos, deixe os filhos se colocarem, tirarem dúvidas sem preconceitos, acolham as falhas, acolham os acertos, acolha as falas e encaminhar essa relação, saber que tem tropeços também. Nossos filhos nós criamos desde criança, mas eles crescem, viram adolescentes e a complexidade chega, né, Jaque? Com certeza, né? E as dúvidas as complexidades chegam. Chegam as dúvidas, as complexidades, as perguntas. Quantas perguntas seus filhos têm para fazer? Né? Então, se forem abertos, quem vai acolher são vocês. E o ensinamento pertence a vocês, não a outra pessoa. O mundo está ao redor deles para acolher, mas vão acolher de uma forma errada. E vocês, pais, têm o melhor a passar para os seus filhos. Isso não mesmo. É, Vanessa? Com certeza. Quanto isso ensinamento, mesmo. Vanessa, nesse podcast, Vanessa, você viu isso? E a gente está muito feliz que vocês puderam se abrir, se colocar, se sentiram à vontade. E é isso que a gente também deseja para aqueles que estão nos assistindo. É muito feliz em ouvir a repercussão, ver a repercussão. Então, continue nos acompanhando, continue trazendo mais informações, mais temas. Nós queremos a interação de todos vocês. Sintam-se à vontade a vir também conversar conosco. Curte o nosso podcast, comentem, compartilhe e será um prazer tê-los aqui novamente. Queremos agradecer, né, aos nossos convidados, né, Jaque? Queremos agradecer a presença da Rafaele, do Eduardo, não é, Vanessa, por esse momento tão enriquecedor. Nós só damos a todos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor.